Meus amigos, o mundo pode estar entrando em um dos momentos mais delicados da geopolítica internacional nas últimas décadas. As tensões entre Estados Unidos, Israel e o Irã aumentaram significativamente, e muitos analistas já começam a falar sobre o risco de uma escalada militar que pode alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio e possivelmente em todo o planeta. Nos últimos dias, operações militares envolvendo forças americanas e israelenses atingiram alvos estratégicos ligados ao Irã. Instalações militares, estruturas logísticas e centros de comando passaram a fazer parte dessa crescente tensão. Do lado iraniano, o governo declarou que qualquer ataque contra seu território será respondido com firmeza. Essa resposta pode atingir interesses americanos e israelenses espalhados pela região, incluindo bases militares dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio. Israel, por sua vez, elevou o nível de alerta de suas forças armadas e reforçou seus sistemas de defesa antimísseis, preparando-se para possíveis ataques com mísseis ou drones. O grande risco neste momento é a chamada escalada militar progressiva. Em conflitos desse tipo, uma ação de um lado pode provocar uma resposta mais intensa do outro, criando um ciclo perigoso de tensão. Mas existe um ponto extremamente sensível nessa crise, que preocupa analistas de energia e segurança internacional. Esse ponto se chama Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima estreita localizada entre o Irã e países do Golfo Pérsico. Por essa rota passa aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Isso significa que qualquer conflito nessa região pode ter consequências diretas na economia mundial. Nos últimos dias, alguns navios começaram a evitar a região após ameaças e incidentes envolvendo embarcações. Navios petroleiros transportam milhões de barris de petróleo diariamente por aquela passagem estratégica. Caso o fluxo de petróleo seja interrompido ou reduzido, os impactos podem ser imediatos. O preço da energia pode subir rapidamente. O transporte global pode ficar mais caro. E isso acaba gerando um efeito dominó na economia mundial, aumentando a inflação e pressionando o custo de vida em vários países. Por isso, muitos especialistas afirmam que o Estreito de Hormuz é um dos pontos geopolíticos mais sensíveis do planeta. Mas a guerra moderna não acontece apenas com aviões, navios ou mísseis. Ela também acontece no campo da tecnologia. Estamos vendo cada vez mais o crescimento da chamada guerra híbrida, que mistura operações militares tradicionais com tecnologia digital e inteligência cibernética. Especialistas alertam que ataques cibernéticos já começaram a acontecer entre países envolvidos direta ou indiretamente nas tensões. Infraestruturas críticas como sistemas bancários, redes elétricas, comunicação e transporte podem se tornar alvos em uma guerra digital. Além disso, drones militares estão desempenhando um papel cada vez mais importante nos conflitos modernos. Drones são usados para vigilância, reconhecimento e até ataques precisos contra alvos estratégicos. Esses sistemas foram amplamente utilizados em conflitos recentes e agora fazem parte da nova realidade do campo de batalha. Ao mesmo tempo em que essa crise se intensifica no Oriente Médio, duas grandes potências observam atentamente todos os movimentos. Rússia e China acompanham cada passo dessa tensão. Para a Rússia, um aumento da instabilidade no Oriente Médio pode alterar o equilíbrio geopolítico global e também desviar a atenção de outros conflitos internacionais. A China, por sua vez, tem um interesse estratégico enorme na estabilidade da região, principalmente por causa da energia. Grande parte do petróleo consumido pela economia chinesa passa justamente pelo Golfo Pérsico. Por isso, Pequim tem defendido publicamente a necessidade de estabilidade e negociações diplomáticas. Mas nos bastidores, analistas acreditam que tanto Rússia quanto China estão avaliando cuidadosamente todos os cenários possíveis, porque crises dessa magnitude podem transformar completamente o mapa do poder global. E enquanto a tensão militar e diplomática cresce, os impactos já começam a aparecer na economia mundial. Os mercados financeiros reagiram com volatilidade. O preço do petróleo começou a subir em resposta ao aumento das tensões no Oriente Médio. Investidores passaram a buscar ativos considerados mais seguros, como o ouro. Até mesmo o mercado de criptomoedas começou a apresentar oscilações maiores, refletindo a incerteza global. Isso mostra como conflitos geopolíticos podem influenciar diretamente o sistema econômico internacional. Uma crise regional pode rapidamente gerar efeitos globais. Se o preço da energia subir de forma significativa, isso pode afetar transporte, produção industrial, alimentos e custo de vida em vários países. Em outras palavras, uma crise localizada pode acabar impactando bilhões de pessoas ao redor do mundo. Neste momento, o cenário ainda está em desenvolvimento. Diplomatas tentam evitar uma escalada maior do conflito, enquanto forças militares continuam em alerta. A história mostra que muitas crises globais começaram exatamente assim, com tensões regionais que foram se ampliando gradualmente. A grande pergunta agora é: será que essa crise vai se estabilizar através da diplomacia? Ou estamos assistindo ao início de uma nova fase de instabilidade global? O mundo acompanha com atenção cada novo movimento, porque em momentos como este, pequenas decisões podem mudar completamente o rumo da história.
E nós continuaremos acompanhando tudo aqui, analisando cada desenvolvimento desse cenário geopolítico que pode definir os próximos anos da política internacional.